Na Cultura FM de Amparo, Acesso Especial. Uma conquista do Conselho Municipal de Assuntos de Interesse das Pessoas com Deficiência. Apresentação, Sérgio Nardini. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Um bom dia aos ouvintes do programa Acesso Especial, um espaço do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Na verdade, é a voz do nosso conselho. Bom, já estou falando demais, eu quero dar o meu acolhimento, o meu bom dia a uma visita que eu tenho um enorme carinho já há alguns anos, que é o William Carletti. William, antes de apresentar você como profissional, quero agradecer a sua presença, tá? E bom dia para você, seja bem-vindo. Obrigado, Serjão, bom dia. Posso falar, Serjão? Pode, fica à vontade. Aqui tá na amizade, né? Aqui é super informal. Legal. Bom dia, obrigado mais uma vez, Sérgio. Realmente, né, a gente aí tem a nossa amizade aí de alguns anos já, desde o tempo de faculdade, de universidade, né? Estou muito contente de poder compartilhar um pouquinho da experiência aqui, que eu passei aí viajando um pouquinho e conhecendo outras realidades fora do nosso país. Exatamente, uma rica experiência, né, William? Exatamente. E para os ouvintes entenderem melhor, bom, antes eu quero falar da formação do William, né? Ele é um profissional de marketing que hoje atua no Hotel Prado, é isso, William? Isso, na verdade o Hotel Prado ele é um cliente meu, né? Ok. A gente estudou junto há alguns anos atrás, o Sérgio e eu no caso, e nós nos formamos em marketing e eu comecei então a empreender nessa área. Tive uma agência com um sócio há um tempo atrás e fui seguindo alguns caminhos. Hoje cheguei onde eu estou trabalhando sozinho e onde, no caso, o Prado é um dos clientes que eu atendo nessa área de marketing, de comunicação, enfim. Que legal. Bom, hoje a gente não vai falar de marketing. Depois a gente marca um outro encontro para falar sobre marketing, que é uma área que eu também adoro. Hoje nós vamos falar do lado voluntariado, né? Exatamente. O William, ele é voluntário, tá? Tem algumas vivências incríveis que quando ele me contou, eu pensei na hora, a gente tem que compartilhar isso no programa Acesso Especial. Né? Foram duas vivências aí recentes, um trabalho voluntário realizado na Bolívia, primeiramente, e depois no Oriente Médio, junto lá com os refugiados. Né? Exatamente. Eu escolhi um título para esse nosso encontro, William, que é da sensibilização à ação. Né? Uma reflexão aí sobre o que está acontecendo no mundo e especificamente no Oriente Médio. Uhum. Por que da sensibilização à ação? Porque a gente se sensibiliza muito lá no Facebook e tal, né, com a imprensa, em casa, né, sentado no sofá. Às vezes a gente até chora ao ver as tragédias aí que está acontecendo, principalmente na Síria e no Iraque, né? Uhum. E você saiu dessa posição passiva, né, levantou e foi para ação prática, Uhum. né? Você trocou suas férias. Eu não sei se eu poderia dizer dessa forma, mas você trocou aí dias que você poderia estar aqui curtindo tua família, tua namorada, enfim, trabalhando mais até, sei lá, depois você explica direitinho aí como que foi essa escolha sua. E foi para lá, Uhum. né? Então, minha primeira pergunta, por que você foi no Oriente Médio? Quantos dias agora você ficou lá? No Oriente Médio, em específico, eu fiquei 2 semanas e meia. Legal, e por que essa escolha? O Oriente Médio, atualmente, ele é, digamos assim, não quero falar de forma comercial, mas ele é a crise do momento, né? É onde o circo está pegando fogo, né? Acontece por causa da questão do Estado Islâmico, as guerras ali ao redor da Síria, Iraque, enfim, e isso faz com que um fluxo de refugiados muito grande passe pela Turquia, pela Jordânia, vai em direção à Europa, e existe uma movimentação muito grande ali de pessoas com necessidade, né? Claro, existem pessoas pobres na Bolívia, existem pessoas pobres na África, em todo lugar a gente vai encontrar alguém que precisa de ajuda. Mas quando eu vi a situação do Oriente Médio, eu falei, puxa, é muito diferente do que eu tenho visto por aí, né? E gostaria de fazer alguma coisa, gostaria de poder ajudar, né? Eu me vejo como uma pessoa muito privilegiada, eu tenho família, saúde, trabalho, tenho toda uma estrutura que essas pessoas ou perderam ou nunca teve, e gostaria de compartilhar um pouquinho do que eu sempre venho recebendo, né, de Deus, acredito assim, com essas pessoas. Bom, eu perguntei por que Oriente Médio, porque voltando um pouquinho aí, você conheceu um grupo, né, uma ONG
que foi através desse grupo que você foi para Bolívia, é isso? Isso, exatamente. E É o por isso que pessoal da surgiu, Expedição Mochila. e por isso também que surgiu a oportunidade de ir para o Oriente Médio, né? Exatamente. Então, abrindo parênteses, Bolívia primeiro, o que você foi fazer lá como voluntário? Bom, eu sempre quis fazer uma viagem no nosso meio cristão. Eu venho da Primeira Igreja Batista de Amparo, sou membro lá, né? E a gente sempre chama isso de viagem missionária, né? Eu sempre quis fazer uma viagem desse tipo transcultural ou internacional, né? A gente sempre tem a oportunidade de fazer isso no Brasil, mas até então eu não tinha tido essa oportunidade fora do país. E aí, junto com alguns amigos, também cristãos, né? Também evangélicos, a gente começou a se conversar muito informalmente. A gente não foi em uma organização, através de uma organização, mas a gente contatou uma organização para ajudar a gente, né? E a gente bolou uma viagem entre amigos e, no caso, a Expedição Mochila, que acabou sendo o nosso alvo, né, o nosso foco, e eles trabalham com crianças dentro de presídios na Bolívia. Isso é uma realidade bem diferente do nosso país, porque lá na Bolívia, o governo, não vai dar para ver no áudio aí, mas eu estou fazendo entre aspas, né? O governo permite que as crianças vivam no presídio. Com seus pais. Exatamente. Às vezes o pai não quer deixar a criança com algum parente ou alguma pessoa por uma questão de abuso ou trabalho, exploração, e acaba levando para dentro do presídio. Então, no presídio tem alas para as crianças? Onde é que elas dormem? Lá onde elas ficam? Até o momento, quando eu estava lá, o presídio funcionava da seguinte maneira. O governo dá uma ajuda de custo eu estou falando na prática, né? Okay. Não perante a lei, né? O governo dá uma ajuda de custo lá na época era 60 bolivianos, alguma coisa assim, a moeda local, né? Pro preso. E, bom, ele entrava dentro da cadeia e sobrevivia, né? Então, lá existe, de certa forma, uma sociedade interna, onde existe faculdades dentro Eu visitei Palma Sola, no caso, né? Existe faculdade, existe igrejas, existe padaria, existe uma sociedade mesmo dentro de muros, né? Que coisa, é uma vila. Exatamente. Você está dentro de Santa Cruz de la Sierra, que é a cidade que eu fiquei, né? Onde está o presídio de Palma Sola, e aí você cruza o portão, você está dentro de praticamente outra cidade, né? Que interessante. Uhum. E a criança cresce lá dentro eles desse têm contexto. ali uma rotina, né? Sim. Uma hierarquia, tem regras. as gangues. E aí as crianças moram com os pais. Exatamente, as crianças ficam lá, muitas vezes à mercê do que vai acontecer no dia, né? Às vezes acontece uma rebelião, uma criança pode morrer num atentado ali, numa explosão de um botijão de gás, acontece muita questão de abuso, isso não é muito mostrado na mídia, obviamente isso denigre a imagem do país, né? Então você não vê tanta coisa assim acontecendo, mas existe muita coisa acontecendo lá, né? E aí existe escola? Não existe, assim, o que a gente possa chamar de escola mesmo. É informal, né? Exatamente. Muitas crianças lá, elas nunca foram ao médico, têm 5, 6 anos de idade, não têm documento, não têm educação. E, no caso, quando eu fui, essa organização, ela trabalhava com um orfanato, tirando crianças do presídio. Ela recebia crianças de outras problemáticas também, mas o foco era do presídio. Hoje esse orfanato não existe mais, mas ainda assim o trabalho continua, tentando pelo menos tirar o presídio de dentro das crianças através de um tempo com elas, um tempo de educação, levando material esportivo, tendo um tempo que possa contribuir para que esse impacto seja amenizado, porque isso na verdade é uma bomba relógio para a sociedade boliviana, né? A criança cresce dentro do presídio, chega na fase adulta, a sociedade fala para ela, olha, não mata porque senão você pode ser preso. Ela vai falar assim, tá, e daí? Eu cresci nesse ambiente, é minha casa, né? Então, que louco, não? É bem fora da nossa realidade aqui, da nossa compreensão no Brasil. Bom, William, realmente é muito fora da nossa realidade. Né? Foi uma experiência muito rica para você e gratificante, né? Sim, Quanto tempo você ficou lá? Na Bolívia eu fiquei 2 semanas. 2 semanas. Bom, agora vindo então para essa experiência mais recente, né? Oriente Médio, um conflito aí que depois da Segunda Guerra, eu acho que a gente vê, né, os especialistas afirmarem que é a pior catástrofe humana, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que geograficamente está longe de nós. Mas se a gente pensar no ponto de vista espiritual, cristão, que somos todos irmãos, né, faz parte de nós, né? O meu raciocínio, acho que você concorda comigo, né? Eu diria mais, Sérgio. Eu diria que não atinge só o âmbito social, espiritual, seja lá o que for, mas também, por exemplo, econômico, né?
porque... Atinge, né? Nos atinge. Exatamente, aqui no Brasil, né? Por exemplo, você tem uma massa de refugiados indo para a Europa. E aí eles precisam reajustar toda a economia deles para receber milhares e milhões de refugiados. E, enfim, isso influencia a forma como eles se relacionam economicamente com o nosso país. Nos afetam, né? De Afeta todas o as mundo formas. inteiro. Hoje é um efeito dominó, né? O que Aham. acontece na Ásia, Sim. no Oriente Médio, nos Estados Unidos, enfim, afeta de alguma forma em algum momento. Vou fazer um parênteses aqui. Poucas pessoas não sabem o tanto de haitianos que está chegando no Brasil, né? E o Brasil tenta, até o presidente Michel Temer, o atual presidente, ele já conversou sobre essa questão na ONU, por exemplo, no sentido de, olha para a gente também, né? Tá vindo uma grande massa de pessoas do Haiti para cá e isso, de certa forma, sobrecarrega o país em alguns aspectos, né? E você vê milhões de refugiados indo para a Europa e a Europa chamando pela atenção da ONU. Não que a ONU seja a solução, mas a gente deixa de receber a atenção de um órgão que pode ajudar por conta de um problema que está acontecendo lá. Isso afeta a gente diretamente, né? Sim. Inclusive, em breve, a gente vai receber aqui um convidado que também vai trazer uma experiência como voluntário com os refugiados do Haiti, né? Que em legal. São Paulo tem bastante. Tá? Sim. E a preparação para a viagem? Como é que foi? Bom, a preparação para a viagem ela meio que aconteceu a partir do momento que eu voltei da Bolívia, né? Porque eu mantive contato com... A Bolívia foi que ano? 2013, né? Só que eu mantive contato com o Rico, né? Com a organização e até por causa da minha profissão, comunicação, marketing, enfim, eu venho dispondo dos meus recursos, da minha formação, do meu tempo para atender essas ONGs também, né? Como serviço voluntário. E aí o pastor Homero, que é o coordenador dos projetos no Oriente Médio, ele é muito amigo do Rico, que é o coordenador dos projetos na Bolívia, né? E aí, muito informalmente, o Rico compartilhou no Facebook dele, sobre o amigo dele, o projeto que ele tinha lá, e eu comecei a seguir a página, né, da família Aziz no Facebook, e comecei a acompanhar, e lá eles têm um trabalho bem legal, bem estruturado. Eles têm uma clínica médica, uma clínica odontológica, claro que não é algo assim tão... igual o que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas eles atendem bastante gente, distribuindo também alimentos, e eles também têm uma guest house, onde eles hospedam os voluntários. E aí eu falei, pô, legal, parece ser um negócio estruturado, é de alguém de confiança, né? Não vou me enfiar num perrengue aí, né? E acho que vale a pena conhecer alguma coisa assim, investir, participar, e o momento é oportuno porque essas pessoas realmente precisam de ajuda, né? E aí entrei em contato com o Homero, começamos a conversar, ele começou a saber da minha formação, e aí conversa vai, conversa vem, projeto vai, projeto vem, pela internet mesmo. Ele falou, cara, vem pra cá, passa aqui um tempinho e tal, e enfim, acabou dando certo aí para que as portas se abrissem para que eu fosse, né? E aí começou o preparo mais prático para a viagem mesmo, enfim, né? planejamento financeiro, Exatamente. passaporte, documentos, né? Eu aproveitei um pouquinho e mochilei um pouquinho também, né? Ao invés de comprar a passagem daqui para a Jordânia, eu aproveitei e visitei amigos na Espanha, conheci outros países através de escalas, né? Fui enfiando a cara um pouquinho. Passou pelo Egito, né? Ou não passei, o Egito não. De Oriente Médio eu passei só por Israel e Jordânia. Israel. Israel, onde eu fiquei quase 10 horas preso na alfândega lá. Inclusive em Israel você passou por... naquele momento havia uma ameaça, não havia? Isso, eu fiquei quase 10 horas na alfândega, sendo entrevistado, sendo revistado para onde você vai, de onde você está indo, o que você faz da vida, né? Que eles veem, quem não me conhece não vai saber, mas quem já me viu na rua sabe que eu sou maior cara de árabe, né? É verdade. Os traços lembram, ainda mais agora com essa barba. Exatamente. E ainda tava com Inclusive visto... você foi confundido, né? Por isso, né? Você foi confundido. Quase todo dia as pessoas falavam em árabe comigo. Eu falava, não, eu não falo árabe. Falava inglês com eles, né? Não falo árabe. Mas as pessoas às vezes ficavam bravas, né? Mas como assim você não é árabe, né? E em Israel eu tive esse pequeno revés aí. E inclusive, enquanto eu estava estava esperando, na verdade, para seguir todo o procedimento de segurança deles, teve uma ameaça de terrorismo, enfim, não sei se era bomba, se era atirador, mas... Acho que é frequente isso, né? Eles trataram com muita tranquilidade, aparente tranquilidade, né? Quase que rotina. Exatamente, né? Eu já fiquei meio assim e tal, mas enfim, deu tudo certo, tô aqui gravando entrevista, sinal que eu tô vivo, né? E mais rico, né, em termos de experiência, né? Sem dúvida, sem dúvida. William, antes da gente terminar o primeiro bloco, o choque cultural.
Choque cultural, vamos lá. A cultura árabe, ela é bem diferente da nossa cultura ocidental, né? Eles são, não que eles sejam mais emotivos, mas essa questão do sentimento é bem mais forte. É muito comum eles chamarem você de Habib, né? Que é o meu amor, né? E eles falam isso para algum desconhecido na rua, quando aborda, vai pedir uma informação. É muito legal também porque vários refugiados, sendo iraquiano ou sírio, na Jordânia, eles não têm praticamente muita coisa assim, né? Na verdade, eles não têm nada, se for parar para pensar. Tem ajuda que eles recebem, enfim, e ainda assim eles querem te dar tudo, né? Então, esse foi um choque cultural bem legal, né? De você ter um contato com pessoas que estão ali se doando para você, numa condição de pobreza, né? A cultura árabe, a comida, o clima, o deserto, são outros aspectos que a gente vê uma diferença bem assim contrastante, bem gritante com o nosso país, né? Isso não significa que seja negativo, muito pelo contrário, é algo que enriquece bastante, né? Você acordar e você começar a ouvir músicas árabes, você tá andando na rua e de horas em horas você vê a mesquita chamando para oração, né? Através dos alto-falantes, enfim. E é muito legal. Quem gosta de ver coisas novas assim, é algo que enriquece bastante. Então, nesse momento, a gente vai para a nossa tradicional pausa, né? A nossa mensagem institucional. E daqui a pouco a gente volta. Eu quero perguntar, então, o que você fez na prática lá, né? Quais os trabalhos que você desenvolveu, tá bom? Legal. Você está ouvindo Acesso Especial, fazendo diferente para diminuir as diferenças. Minuto da Inclusão. Olá, Brasil! Quando falamos em uma sociedade democrática, falamos em igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, não importa se temos ou não autismo, deficiência física, intelectual, visual ou auditiva. E para que as oportunidades sejam iguais, é preciso que a sociedade se transforme e ofereça, em primeiro lugar, as condições de acessibilidade para a população. Por exemplo, é necessário acessibilidade nos espaços públicos e nos meios de transporte, para que todos possam ir e vir com autonomia e independência. Também é necessária a acessibilidade na comunicação, com sinalização em braille, áudio ou visual, além de audiodescrição e intérpretes de Libras. Portanto, é fundamental colocar a acessibilidade como pauta em todos os espaços de discussão, não somente antes das eleições, afinal, é um direito de todos e não um favor. Eu sou Tuca Munhoz e este é para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão. Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz. Minuto da Inclusão. Redação e pesquisa, Manuel Negrais. Apoio Rádio Agência Nacional, Empresa Brasil de Comunicação. Realização MIDI Comunicação e Cidadania. A Cultura FM está apresentando Acesso Especial. Estamos de volta com o programa Acesso Especial, conversando aqui hoje com William Carletti, que é gestor de marketing e voluntário, e está compartilhando aqui conosco uma experiência aí que ele vivenciou no Oriente Médio, né? Trazendo essa reflexão aí sobre essa tragédia humana que vem acontecendo, especialmente na Síria e no Iraque. Bom, William, o que você fez exatamente lá? Vamos lá. Como eu falei no começo da entrevista, eu cedo o meu tempo, os meus recursos, a minha formação para ajudar essas ONGs na parte de comunicação. Lá no Oriente Médio não foi muito diferente. Eu não tive assim muito contato com refugiados, tanto quanto eu poderia ter aproveitado, né? Porque boa parte do meu tempo foi investindo em construir, em ajudar o pessoal a, na prática, se comunicar, né? Foi uma coisa assim mais de... Você se utilizou da sua bagagem profissional, Exatamente. Né? Como profissional de marketing, para ajudar essa ONG lá, né? Exatamente. E o contato ainda continua, os serviços ainda continuam, né? Como forma de voluntariado. Porém, eu também pude aproveitar e entrar na rotina da organização, né? Da missão. Então, eles visitam refugiados, eles distribuem comidas. E você acompanhou aí? Acompanhei, fiz visitas, fui em casas de sírios, fui em casas de iraquianos. Algo assim realmente muito impactante, porque eles vêm do Iraque, da Síria, enfim,
alguns do Egito. Eles ocupam as casas lá são grandes, cômodos grandes, o inverno chegou, é muito frio, e você entra na casa da família, muitas vezes a família só tem um tapete no chão, né? Muitas vezes a família não tem muita coisa, e aí eles costumam trabalhar de 3 formas. Eles são bem estruturados na forma como eles administram a ajuda aos refugiados. O refugiado chega realmente como refugiado, como um documento da ONU, né? Senão ele estaria ilegalmente no país. E eles cadastram essas famílias. Atualmente eles têm, se eu não me engano, mais de 1.200 famílias cadastradas só no vilarejo onde eles atuam, que é próximo a Amman. Amman é a capital da Jordânia. E só que eles atendem mais ou menos aí umas 200, pouco mais de 200 famílias. Ou seja, tem muita coisa ainda para ser feita. E essas famílias são divididas entre iraquianos e sírios na sua maioria, né? Então eles visitam a família pela primeira vez, faz um cadastro da família, o que precisa, o que não precisa, como pode ajudar. E a partir da segunda e terceira visita, eles já vão mantendo um contato, desenvolvendo um relacionamento mesmo com a família. E, claro, né, dentro das possibilidades deles, suprindo as necessidades da família. Atualmente, quando eu cheguei lá, quando eu passei esse tempo lá, um canadense, que se eu não me engano tinha terras na Jordânia e tem plantações lá, ele se comprometeu até março doar 4 toneladas de alimentos, de vegetais, por semana para o projeto, né? Então a gente estava lá na igreja da Jordânia, uma igreja cristã, né? Por mais que seja um país que tem a sua maioria muçulmana, os cristãos têm esse livre acesso para cultuar, enfim, seguir a sua religião. E chegava um caminhãozinho de comida, de vegetais, com 4 toneladas, a gente descarregava, colocava em sacos plásticos, dividia, pegava os endereços da família, ia de porta em porta, com 4, 5 carros aí da equipe, e eu acompanhei eles durante parte do trajeto, enfim. Esse foi um dos dias, né? Um outro dia a gente foi só fazer uma visita, de manter um contato, manter um relacionamento, perguntar como que a família tá. E é uma experiência, assim, fantástica, porque você ouve histórias da realidade da família que eu passaria aqui bem mais do que meia hora contando, né? Essa realidade aí. Bom, assim, a gente fica chocado, né, com o que a gente vê, com as notícias que chegam, inclusive esses dias, né, até você compartilhou uma notícia de que algumas famílias, alguns pais estão pedindo permissão, né, permissão religiosa para assassinar suas filhas, por causa do medo permanente, que é uma realidade, é uma ameaça de estupro, né? E isso daí a gente vê, até a gente fica sem entender, né? Porque e aí eu queria perguntar para você, eu acho que o contato com essas famílias que fogem, que estão fugindo da guerra, elas chegam lá na Jordânia completamente estraçalhadas, né? Porque elas perderam bens materiais, perderam tudo na guerra. Muitas vezes perderam entes, né, membros da família lá na guerra. E chega para começar, não é nem do zero, é do 1 negativo. Né? Mais ou menos por aí. Sem saber o rumo que vai tomar, contando realmente com a ajuda do próximo para sobreviver e sem saber se vai poder voltar ou não. E se voltar não vai encontrar mais nada porque está tudo destruído, né? Bom, enfim, eu queria te perguntar, assim, e o medo do Estado Islâmico? Como é que é lá? Você teve alguma referência, comentaram alguma coisa? O que é esse Estado Islâmico? Assim, Sérgio, medo, sim. Claro, é permanente, né? Sempre tem, né? Não só quem mora lá, mas até eu, antes de chegar, assim, meus familiares, nossa, você tá indo pra lá, assim, eu olhava com uma cara do tipo... a primeira coisa... Você é louco, cara. A sua mãe deve ter ficado aqui... A mãe sempre fica, né? Sempre, por menor que seja o risco. Imagina você lá no meio do círculo de fogo, lá perto do Estado Islâmico, né? Sim. Só para o pessoal entender também, onde eu fiquei, na verdade, estava a 500 quilômetros, é como se fosse daqui... foco, né? Exatamente, é como se fosse daqui para o Rio de Janeiro, né? O que é muito mais próximo do que se eu estivesse aqui no Brasil. Aqui tem um oceano que separa, né? Exatamente, né? E, na verdade, assim, existe um medo, existe aquele receio, existe procedimentos de segurança que você deve cumprir, existe o bom senso de você não chegar lá sendo brasileirão e tal, ficar fazendo um monte de piadinha de bomba. Fazer turismo lá, né? Exatamente, né? Embora exista o lado do turismo também. Sim, porque eles sobrevivem disso também. Embora eu acho que está bastante afetado, né? Sim. Inclusive, depois eu vou comentar de um atentado que teve ontem, né? Na Jordânia mesmo, onde morreu uma turista canadense, enfim, a gente pode entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas até para responder essa questão,
Existe sim vários comentários e questões do Estado Islâmico. Você vê pessoas que fugiram do Estado Islâmico, não porque eles ameaçaram o país dele, mas porque eles realmente ameaçaram a casa dessa pessoa, né? Eu conheci, por exemplo, um iraquiano lá que ele não era um iraquiano coitadinho ou pobre, né? Ele era um engenheiro, trabalhava no ramo petrolífero do Iraque. E da noite para o dia ele sai que o Estado Islâmico está chegando, né? Perdeu tudo. Sim, perdeu tudo. E o Estado Islâmico, assim, quando ele chega, é em prol do Estado Islâmico. Então, ou você vira um militante, né? As mulheres, Que é no Yazid, caso... né? Você vira Yazid, né? Que tem uma divisão lá dentro do Islã, não é? Existem os mais extremistas, existem os muçulmanos, o pessoal do Islã que não concorda muito com isso. Existem algumas divisões, sim, né? E agora, no caso desse pessoal mais extremista, é tudo em prol a eles, de acordo com a minha percepção, ok? Porque ou você vira um combatente junto com eles, a mulher, no caso, vira uma escrava, né? Para virar esposas, enfim, mais na questão de sexual. As crianças ou viram militantes, ou se são meninas também, as meninas acabam também virando ou escravas sexuais. Não vi relatos de meninas combatentes ainda, pode ser que tenha, e os bens acabam sendo tomados, enfim, né? E eles acabam destruindo a casa, e se sabe que é casa de cristão mais ainda, né? Eu até falei errado aqui. Yazid, na verdade, é uma minoria que é perseguida pelo Estado Islâmico. Eu acabei confundindo aqui. Enfim, é uma confusão que eu acho que 90% dos brasileiros não entendem. Inclusive, eu estou aqui me metendo num assunto que eu não domino, mas enfim, o que importa é que é a tua experiência, o teu relato. Sim, né? sim. Realmente é bastante complicado essa cultura. Quem sabe aqui, agora eu estou até pensando em trazer um especialista para explicar para a gente essa parte, né? Essas divisões, a história, quando começou esse conflito, enfim. William, o que interessa é que você está aqui compartilhando com a gente, e a próxima, bom, acho que você até já deu uma pincelada, né, sobre a realidade árabe. Sim, sim. Né? Porque no Brasil a gente tem uma comunidade grande, uma comunidade árabe sim. grande, né? Inclusive aqui em Amparo tem várias famílias, que agora inclusive tem um grupo aí organizado tentando resgatar mais a cultura árabe e tal. Parece que se não me engano, uma ONG que ampara um grupo que chama Cedro, alguma coisa assim. Até depois eu vou pesquisar para trazer um convidado para cá desse grupo aqui em Amparo. Bom, enfim, do que os brasileiros veem, né? Do que chega para nós. E aí quando você chegou lá e vivenciou a realidade, mesmo que aí por quase 3 semanas, o que chega aqui, hoje em dia, a maior parte é coisa negativa, né, por conta desse conflito. Mas o que você destaca mais sobre a realidade realmente lá, inclusive de positivo, né, que muitas vezes não chegam aqui? Olha, o que eu posso destacar, para poder destacar, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para o Brasil, né? Quando eu comecei a ver esse negócio de Oriente Médio, e aí, para onde é que você vai? Você é louco, você é maluco, vão te confundir com homem-bomba, não sei o que tem e tal. Eu comecei a perceber que o brasileiro ele tem uma visão muito distorcida do que é a realidade, não porque não exista informação sobre isso, mas que o brasileiro ele cria um estereótipo, né? Teve gente que chegou para mim aí, como é que foi lá na Turquia com os turcos? E eu sempre martelando a ideia da Jordânia, do Oriente Médio, né? Então, passou da Itália para lá, passou da Ucrânia, seja lá o que for para lá, é tudo homem-bomba, né? Como eu falei, acho que para quase 90% do brasileiro lá é tudo Arábia, né? Também exatamente. Ou é Arábia ou é Turquia. Eu acho que o brasileiro sabe mais da Arábia pelo Tchan, né? Pelo Tchan, nas Arábias, do que pela informação mesmo, né? Enfim, mas quando você chega lá e você vê que, puxa, existem pessoas, e parece assim até um clichê falar dessa forma, né? Existem pessoas com sentimento, existem pessoas que têm família ou que perderam parte da família, existem pessoas que choram, existem pessoas que se sensibilizam, você vê que são seres humanos, né? Como qualquer lugar do planeta. Exatamente. Então não é tão difícil de entender a realidade deles, porque quem está ouvindo aqui já chorou por alguém que faleceu, já se alegrou com alguma conquista na vida, ou pela alegria de uma outra pessoa que foi compartilhada. E lá é a mesma coisa.
diferença, né? Eu acho que a diferença, o contraste mesmo, dá para se sentir, porque, na boa, Sérgio, na boa mesmo, cara, o Brasil tudo bem, tem os problemas dele, mas a gente vive muito bem. A gente vive muito, muito, muito bem. Tudo bem, a nossa saúde não é perfeita, a educação ela está num índice muito baixo, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas a gente tem saúde, a gente tem acesso a conhecimento, acesso à educação e... Acesso à saúde, por mais precário que seja, mas o SUS atende todos, né? Enfim, por mais precário que seja. Inclusive atende estrangeiros. Sim, o SUS, sim. Né? Exatamente. Enfim, E para você ir para o exterior, você tem que pagar um seguro, Exatamente. viagem, enfim, entrar na norma do país, enfim. Claro, né? Não estou defendendo nada aqui do que tem de a gente não está falando de ideologia política. Exatamente, né? A gente está falando do que a gente vive aqui. Exatamente. E se comparado a certos lugares do mundo, a muitos lugares do mundo, aqui é um paraíso. Exatamente. É bem isso mesmo. E assim, com todo respeito ao meu país, todo respeito a quem está ouvindo também, né? Amo o meu país. Nasci aqui, obviamente, Lógico, né? Mas eu acho que o brasileiro, ele reclama muito, Ele reclama muito e ele vê as coisas de uma forma muito negativa, né? Lá na Jordânia, eles têm um sentimento, eles têm um carinho pelo rei, né? Que lá é um reino, né? Não estou entrando no mérito se é um rei bom, se é um rei ruim. Enfim. Eles levantam a bandeira do país deles, né? E o brasileiro, acontece alguma coisa ruim, ou ele vai reclamar no Facebook, ou ele vai falar que o país dele é ruim, não sei o que tem, papapá. A gente tem aqui a síndrome do vira-lata, né? Que fala, exatamente, né? Tudo aqui é do pior, tudo é bem isso mesmo. Essa análise, a análise ela tem que ser... Primeiro, antes de escrever qualquer coisa no Facebook, a gente tem que, no mínimo, pesquisar um pouquinho, né? Tem um embasamento, né? E até mais que isso, Sérgio, tipo, não tá bom, não reclama no Facebook, não. Vai lá, faz alguma coisa para mudar, né? E você vê na Jordânia, por exemplo... E a distância dá para ajudar também. Sim, né? sim. A distância. Eu vejo constantemente a campanha do Médicos Sem Fronteiras, né? Que com R$30 por mês ajuda muitas crianças na África. Sim. Né? Acontece que a maioria de nós não acredita na seriedade dos trabalhos e acha que esse dinheiro vai ser desviado e, enfim, não vai ser usado realmente para aquele fim. Né? Mas isso é uma verdade, esse receio por parte de talvez o brasileiro possa acontecer. Agora, eu encorajo, incentivo quem estiver ouvindo, não quer fazer uma oferta, né? E tem condições de ir, né? Claro que também é uma viagem custosa, vai. Conhece lá o trabalho da Expedição Mochila, da família Aziz e de outros trabalhos. Então, aproveitando o gancho, fale o contato no Facebook para quem quiser saber mais. É Família Aziz. Isso, na Jordânia no Facebook, né? Família Aziz. Com Z? Com Z. Dois Zs. Z no meio e Z no final. Exatamente. Ou Faz e Transforma. Faz e Transforma é um casal, o César e a Jéssica. Eles trabalham junto com o pessoal da família Aziz e eles estão envolvidos com essa questão de empreendedorismo social. Então, as mulheres refugiadas, elas, no caso, né? Chegam lá e, através de um tempo de artesanato, elas geram renda, enfim, né? Eu acho que o nosso tempo está curto para entrar nesses detalhes, mas vale a pena conhecer também. E também tem o pessoal da Expedição Mochila, Facebook, né? Expedição Mochila, dá para conhecer um pouquinho do trabalho também. Ou o seu Face pessoal. Pode entrar em contato também, me chama com William café. Carletti, William com 2 L's. Isso, e M de Maria no final. M de Maria, Carletti com 2 T's. Carletti já é um nome meio conhecido de Amparo aí, não é difícil de achar. Amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Parabéns, Parabéns pela sua sensibilidade, enfim. E obrigado por ter compartilhado aqui com a gente essa rica experiência. A próxima viagem sua aí, a próxima experiência como voluntário, depois você volta a contar pra gente. Pode deixar. E realmente é muito bom sempre rever você sabe que eu te adoro, enfim, além só para relatar aqui, o William foi um dos amigos na sala de aula na faculdade. Claro que a sala inteira me acolheu, né, durante os anos lá que nós fizemos marketing. A sala inteira me acolheu, mas ali que sentava perto de mim e me ajudava, enfim, a movimentar a perna, descer o pé, levanta o pé, puxa o braço, né, que eu ficava na mesma posição ali por várias horas, era você, né? Aí tinha o Juliano, um pouco mais atrás, o Edson, o Hércio, de turminha Santo boa. Antônio de Posse, a Vanessa, então o grupinho mais próximo ali, você, bom,
Tanto que a amizade com essa galera continua até hoje. Sim, a gente continua marcando churrasco e não Sim. indo, né? Mas se encontrando em outras ocasiões. Sim, né? sim. Legal, William. Obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Um abraço, obrigado. É recíproco o carinho também, né? E é sempre bom também, depois de alguns anos, reencontrar, né? Nessas indas e vindas aí e ver que a vida continua. Agora tem uma meninona aí, né? Quando a gente estava na faculdade, eles ficou grávida. Pois é, agora tem a Lavínia que Tá aqui com a vem gente no comigo estúdio. pra rádio, na rádio aqui. Bom, gente, dessa forma nós encerramos nosso encontro de hoje e até a próxima semana. Valeu! Na Cultura FM de Amparo, Acesso Especial. Uma conquista do Conselho Municipal de Assuntos de Interesse das Pessoas com Deficiência. Apresentação: Sérgio Nardini.